Mas esses eram os recados. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu achei bem interessante. A palestrante que estava marcada para hoje, ela não pôde estar presente. E como vocês sabem, nós estamos trabalhando com os capítulos do livro Boa Nova, do Humberto de Campos. É um livro muito interessante, recomendo a todos que leiam. E nesse sentido, eu pensei em trazer para vocês, de última hora, né, tive uma semana para preparar, algo do mesmo autor. Né? O Irmão X, que é o próprio Humberto de Campos, ele escreveu mais alguns livros com a psicografia de Chico Xavier. E um desses livros é o Luz Acima. Quando Humberto de Campos estava encarnado aqui na Terra, ele foi jornalista, ele foi político, ele foi escritor. E ele escrevia algumas crônicas. E esse é um livro de crônicas. E eu peguei uma delas, mais especificamente o capítulo 2, Mãos Enferrujadas. E a gente vai analisar ela da sua forma integral. Tá? Então, vamos começar. Vocês vão perceber que ele é bem detalhista. Lá no Boa Nova, a gente tem crônica também, mas é a crônica daqueles que viveram próximos a Jesus, né? Daqueles espíritos encarnados que estavam ali no tete-a-tete, no dia a dia com Jesus. Aqui, no Luz Acima, ele vai trazer, o Irmão X, ele vai trazer alguns relatos de espíritos que viveram, como nós, aqui no plano físico, e se deram com a verdade da vida, lá do outro lado, lá no mundo espiritual. Ele começa da seguinte forma. Quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo, depois dos 70 anos, deixou-nos conhecidos a impressão de que subiria incontinente ao céu. Vivera arredado do mundo, no conforto precioso que herdara dos pais. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Uma coisa interessante nessa apresentação do Joaquim é que poucas pessoas que a gente conhece têm essas condições, né? Herdar uma quantia dos pais e não precisar trabalhar, ter o conforto garantido por toda a sua existência. Mas, quando eu comecei na doutrina espírita, e às vezes alguns amigos me perguntavam, como é que é ser espírita, né? Ser espírita tem que ler muito, né? Sim, tem que ler bastante. Nós temos muitos livros. Mas, conforme eu ia avançando na doutrina, eu percebi que só ler não era o suficiente. A gente precisava analisar, a gente precisava realmente mergulhar na profundidade das palavras de espíritos como o Irmão X, como o Emmanuel, como o André Luiz. Então, a gente não vai ficar na superficialidade dessa boa vida que o Joaquim tinha. Nós vamos avançar um pouco mais e tentar entender o que essa lição pode servir para a nossa vida, porque eu não sei vocês, mas eu preciso trabalhar para sobreviver, não tenho uma boa vida garantida pelos pais em herança. E uma coisa interessante aqui, falava pouco, andava menos e agia nunca. Mas essa pessoa, ela está realmente parada, mas todas as pessoas que viam ele falavam, nossa, como ele é espiritualizado, como ele é contido, como ele vamos supor assim, harmônico com aquilo que ele vivia, com a sociedade. Era uma boa pessoa. Né? Ele era visto invariavelmente em trajes impecáveis. O exterior estava perfeito. O rosto denunciava-lhe o apurado culto às maneiras distintas. Ele era culto, ele era intelectual, ele tinha um bom gosto para as maneiras, os lugares onde visitava, as pessoas com quem convivia. Dizia-se cristão e realmente se via isolado, não fazia mal sequer a uma formiga. Ele era cristão e não fazia mal a ninguém. Assegurava, porém, o pavor que possuía ante os religiosos de todos os matizes. Ele era cristão, mas ele tinha pavor de qualquer tipo de religioso. Mas a gente tem que analisar que não
O irmão X, ele não está dizendo que há necessidade de você seguir uma religião para que você seja uma pessoa integrada com Cristo. Não é isso. E a gente já vai ver o porquê. Ele detestava, Joaquim, detestava os católicos, os padres católicos, criticava as organizações protestantes e categorizava os espiritistas no rol dos loucos. Então ele se afastava dessas correntes, de qualquer corrente. Por quê? Porque ele aceitava Jesus ao seu modo e não segundo o próprio Jesus. Quantas pessoas, né, às vezes até eu ficava maravilhado, a pessoa falava assim, olha, eu não tenho religião, não sigo religião nenhuma. Eu acredito em Deus e eu sigo Jesus, mas no modo dele. Igual Joaquim. Não é juízo de valor, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas muitas vezes a gente vê isso, as pessoas falando que são cristãs, que acreditam em Deus, mas ao seu modo, e não ao modo de Jesus. Qual é esse modo de Jesus? Calma que a gente já vai chegar lá. As facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições benfeitoras do concurso fraterno no campo da vida. Há 2 semanas atrás, nós tivemos uma palestra aqui do capítulo do Boa Nova, chamado Joana de Cusa. Foi o Douglas que trouxe para a gente, e está disponível no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir, vale muito a pena. Como o capítulo traz, quando Jesus dá a lição a Joana, dizendo que o compromisso primeiro dela é com o lar, com a família, é isso que ele estava fazendo aqui. Ele estava afastando esse compromisso primeiro. Então, quando as facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe essa experiência lá na família, no seio familiar, ele estava adiando um monte de coisas. Quando a gente começa a adiar, a gente, como nós somos espíritas, nós sabemos que lá na frente vai ser cobrado. Né? Não cobrado, mas vão aparecer para a gente. Elas vão aparecer na nossa vida. E, às vezes, elas aparecem de uma maneira que nós não vamos gostar muito, não vai nos agradar. A gente já vai ver como é que vai ser isso. Ele estudava, estudava e estudava. Ele era um homem muito culto. E, cada vez mais, se convencia de que as melhores diretrizes eram as dele mesmo. Aqui eu reduzi um pouquinho o texto, porque senão a gente ia prolongar muito essa palestra. Quando ele fala aqui das melhores diretrizes era a dele mesmo, ele evitava qualquer tipo de complicação ou irritação da vida dele. Ele simplesmente evitava. Ele saía. As melhores diretrizes para ele era evitar os problemas, evitar os conflitos, evitar as pessoas, evitar problemas no relacionamento, problemas em qualquer tipo de relacionamento, entendam isso. Então, as melhores diretrizes para seguir eram a dele mesmo, aquilo que ele queria para a vida dele. Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias, a fim de não ser incomodado por eles. Aqui é interessante, né? Ele dava quantias, né? Quantias em dinheiro para essas pessoas. E eu fiquei pensando assim, será que nós não fazemos o mesmo? Não com questão financeira, não com a questão monetária, mas às vezes eu vejo algumas mães, pais, que o filho está brincando, o filho está chamando a atenção, querendo, pai, mãe, convocando a atenção dos pais, e o pai dá um tablet, o pai liga a televisão, liga o videogame. Então, ele está dando ao filho algo para que ele não o incomode mais. E essa atitude, é claro que eu estou colocando ao extremo aqui, isso pode ser saudável, sim. Mas, às vezes, é o tempo todo. Isso, quando é o tempo todo, não é saudável. Será que a gente não está fazendo exatamente como o Joaquim fez aqui? Joaquim dava dinheiro, e a gente não está dando algo para distrair essa criança, enquanto ele faz coisas mais interessantes, ou ele simplesmente vive do modo dele, sem se envolver com os problemas? Distribuía esmolas vultuosas, para que os problemas de caridade não lhe visitassem o lar. Afastava-se do mundo para não pecar. É interessante isso, porque é claro que o assistencialismo, que é doar alguma coisa, ajudar financeiramente em obras de caridade,
Isso é muito importante, isso nós não devemos não fazer. Quem tiver condições, que o faça. Mas aqui, ele dava essas esmolas simplesmente para se livrar dessas pessoas, para que elas não viessem incomodá-lo. Por quê? Porque senão ele iria pecar. E ele afastava-se do mundo, ele se afastava dessas pessoas justamente para não pensar mal delas, justamente para não... A gente fala aqui esse termo pecar, né? Eu acho que quando a gente vem de uma raiz católica, como eu venho, né? É algo muito ruim. O pecar, que a gente conhece aqui na doutrina, seria o errar, seria ter um pensamento errado sobre alguma situação, né? Então, ele se afastava do mundo justamente para que ele não tivesse esses pensamentos sombrios ou errados ou injustos com as pessoas. Não seria Joaquim, perguntavam os amigos íntimos, o tipo do religioso perfeito? Distante de todas as complicações da experiência humana, pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o céu. Muitas vezes, eu também, quando vi esse relato do Joaquim, eu pensei, realmente, esse cara pode chegar direto no céu. Isso se eu tivesse aquele mesmo pensamento lá da minha raiz católica. Como eu sou espírita, eu preciso ver de um outro foco, porque eu sei que a vida lá do outro lado não é tão simples assim, não é simplesmente passar pela porta do céu que você vai gozar da felicidade eterna por toda a eternidade, né? Então, a gente tem que analisar com outros olhos. Aí, eu quero propor uma reflexão aqui nessa noite. Quando a gente está falando do Joaquim, ao ler o texto, eu identifiquei ele em um tipo psíquico. Eu já vou explicar. Haroldo Dutra Dias, ele tem um grupo em que ele faz parte, chamado Portal do Ser. Esse Portal do Ser tem alguns estudos bem interessantes. E um desses estudos é do livro Gênese, lá do Antigo Testamento. Eles têm um podcast feito desse estudo deste livro. São mais de 50 horas do Haroldo Dutra falando e analisando cada item do livro Gênese. E no episódio 54, ele fala sobre tipos psíquicos, de personagens desse livro. E ele divide em 3, que são o tipo psíquico Adão, o tipo psíquico Eva e o tipo psíquico Serpente. Quando ele faz isso, é claro que 53 episódios antes, ele dá bagagem, ele dá informações que o permitem fazer essa comparação. Ele deixa de lado esses personagens como se fossem físicos e passa a considerá-los como personagens de tipos psíquicos, exemplificações de tipos psíquicos. E é bem interessante, e eu vou dar um exemplo fácil, só para a gente entender aqui, porque eu não vou explicar 53 episódios do Haroldo aqui em meia hora. Mas vamos imaginar a Segunda Guerra Mundial. A maioria de nós conhece a história e sabe os horrores dessa guerra. Ele, nesse exemplo, ele consegue identificar certinho o tipo psíquico Adão, Eva e o serpente. Vamos lá? Vamos tentar fazer? O tipo psíquico Adão são aquelas pessoas que, às vezes, você perguntava para ela assim, mas você não viu o que estava acontecendo na Segunda Guerra? As pessoas morrendo, crianças sendo mortas, assassinadas, mulheres, jovens, idosos, todos. Ah, eu até via um monte de gente entrando em um vagão, indo para algum lugar e não retornando mais, mas eu nem me perguntava o porquê. Esse é o tipo psíquico Adão. E o tipo psíquico Eva? O tipo psíquico Eva é aquele que até se compadece com o assassinato de uma criança, com o assassinato de judeu, com o assassinato, enfim, de um ser humano. Mas esse tipo psíquico, ele tem interesse. Ele dependia da guerra, porque o ganha-pão dele era a venda do gás que matava
essas pessoas. Então, o tipo psíquico Eva é aquele que até se compadece, tem amor o suficiente, o carinho suficiente, humanidade o suficiente para se compadecer com uma crueldade. Mas ele tem um interesse por trás. Ele está vendendo gás, o ganha-pão dele é esse. Então, faço vista grossa. E aí a gente tem o tipo psíquico serpente. Qual é esse tipo psíquico serpente? É aquele que se compraz no mal. Que ele é mal por ser mal. Que matava com requintes de crueldade. E muitas vezes, na maioria delas, ele tinha ganho financeiro ou ganho material. Então, ele define esses 3 tipos psíquicos. Mas é claro que, nessa noite, a gente vai falar do Joaquim. E a gente precisa entender em qual tipo psíquico que ele se encaixa, né? Então, vamos falar do tipo psíquico da serpente bem rápido, só para aprofundar um pouco mais nesse tipo. Ele é intelectualizado, ele é muito esperto, muito inteligente. Ele tem um atraso moral. Para ele não importa seguir as regras da sociedade. Não importa seguir as regras da própria lei divina. Ele é contrário à lei divina. E aqui é uma coisa interessante. Eu estou lendo o livro Libertação, do André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, e lá no primeiro capítulo, quando o ministro, o nome dele, Flacos, ministro do Nosso Lar, ele dá uma palestra nesse primeiro capítulo. E olha como ele considera o que é o mal. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Sentido contrário à lei divina. Quando nós usamos o nosso tempo ou empregamos as nossas energias, nosso esforço, sendo contrário à lei divina, nós estamos entrando nesse tipo psíquico. O tipo psíquico da serpente. Não importa, é claro que nós estamos aqui na Terra, a gente vai oscilar entre tipo psíquico serpente, Eva, Adão. A gente vai oscilar entre esses 3 tipos psíquicos. Durante toda a nossa existência, durante todo o nosso dia, nosso ano, a gente vai oscilar. E sempre que a gente for contrário à lei divina, nós estamos chegando a esse tipo psíquico aqui. Ele é um representante das paixões, se leva facilmente pelas paixões. Tem apego à matéria, é orgulhoso, tem prepotência, a maldade deliberada e um interesse material mais mesquinho. Esse interesse material mais mesquinho significa assim, aquela pessoa que vai alterar um produto para que ele seja não saudável, até mesmo tóxico, que vá contagiar muitas pessoas ou milhares de pessoas para ganhar centavos. É esse tipo de interesse material mais mesquinho que esse tipo psíquico serpente está se referindo. E nós temos, esse tipo psíquico, ele é o tipo mais animalizado que existe, o mais bárbaro que existe. Não entendo animalizado com animais, não. É nosso mais primitivo, melhor dizendo. É o tipo mais primitivo da expressão do ser humano. O ser humano aqui encarnado. E nós temos o tipo psíquico Eva, eu vou passar rapidão. O tipo psíquico Eva, como a gente viu, ele não quer praticar o mal, mas não tem compromisso com a lei divina. Se ele tiver ganho no seu interesse pessoal, deixa a lei divina de lado e vou seguir o caminho do interesse pessoal. Ele é oscilante entre a bondade e a maldade, entre a humildade e o orgulho, entre a caridade e o egoísmo. Tem um nítido interesse pessoal e uma fragilidade ética por causa desse interesse pessoal. E também, esse tipo psíquico, ele não é desonesto, mas o interesse pessoal o leva a isso. Então, o que caracteriza esse tipo psíquico é o interesse pessoal. Sempre que nós deixarmos a lei divina de lado, deixarmos as regras morais de lado,
para nosso interesse pessoal, a gente está entrando nesse tipo psíquico da Eva, né? E nós temos o último, que é o tipo psíquico Adão. E aqui, é claro, essa minha análise é onde o Joaquim se encaixa. É o tipo omisso. Ele não se permite refletir ou analisar. Ele não pensa nas consequências. Deixa-se levar. Não se conhece e não tem um autodomínio. Ele não sabe dizer não. Ele não sabe negar. Ele não sabe ter expressão da sua vontade. Está de olhos abertos, mas parece viver dormindo. E aí é onde eu lembro lá da carta de Paulo aos Efésios, onde ele fala: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Quando esse tipo psíquico é aquele que vê a vida passar, mas está dormindo. E aonde Paulo nos adverte? Desperta tu que dormes. Ele não é mau, mas também não é bom. Não prejudica ninguém, mas também não faz nenhum bem. Passa a vida apenas usufruindo, mas oferece muito pouco. São aquelas pessoas, né, e aqui a gente vai ter um psiquismo viciado em receber. Sempre quer receber, sempre quer ser beneficiado com algo, mas ele nunca agradece. Ele nunca tem a gratidão. Ele nunca quer dar algo em troca. O muito que nós recebemos todos os dias por levantarmos a nossa cama de manhã, isso nós nunca, né, esse psiquismo, ele é viciado em receber, ele nunca vai agradecer. Cioso dos seus direitos, mas não sabe de nenhum de seus deveres. É aquele tipo que, quando ele precisa de algo, ele vai sair de casa. E aí ele vai chegar em uma fila. E, de repente, vem uma pessoa que ele não sabe o motivo, chegou depois dele e vai ser atendido antes. Mesmo essa pessoa, esse tipo psíquico que chegou lá e vai reclamar. Por quê? Porque a pessoa que chegou depois dele está sendo atendido antes. Não importa se há uma emergência, não me importa se essa pessoa está passando mal, não me importa nada. Por quê? Porque eu estou viciado em receber, eu sei muito bem o meu direito, eu cheguei primeiro, eu quero ser atendido primeiro, não me importa as consequências. Mas ele não sabe de nenhum dos seus deveres. Ser compreensivo, ter empatia, todas essas características que nos tornam pessoas melhores, não, isso não me interessa. Então, é um tipo psíquico, o tipo psíquico Adão é aquele omisso, né? Onde a gente vai encontrar o nosso amigo Joaquim. Mas voltando lá na história. Ele é o tipo do religioso perfeito. Seria impossível que ele não conquistasse o paraíso. Como eu disse, nós somos espíritas. Contudo, a realidade que o defrontara agora não correspondia à expectativa geral. Então, não correspondeu aos encarnados que ficaram aqui. Claro que ele está sozinho lá do outro lado, né? Ele não pôde falar para ninguém o que ele encontrou lá. Sucupira, desencarnado, ingressara numa esfera de ação dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Os amigos espirituais não o percebiam. Via-os, Sucupira via-os em movimentação brilhante, nos campos e nas cidades. Então, o nosso amigo Joaquim conseguia ver o amparo desses anjos espirituais, ajudando e auxiliando nos campos, nas cidades. Mas ele não conseguia ser atendido por eles. Em se aproximando, todavia, dos mensageiros, não era por eles atendido. Às vezes suplicava para ser atendido e não conseguia. Os mensageiros não o atendiam. Conseguir andar, ver, ouvir e pensar. No entanto, desventurado Joaquim, as mãos e os braços mantinham-se inertes. Semelhavam-se a antenas de mármore irremediavelmente ligadas ao corpo espiritual. As mãos dele estavam congeladas, como pedra, como mármore para baixo. Se intentava matar a fome ou sede, se ele queria matar a fome ou a sede, obrigava-se a cair de bruços, porque não dispunha de mãos amigas que o ajudassem. Ele mesmo não conseguia se ajudar. Se ele precisava matar a sede ou a fome no plano espiritual, ele não conseguia, ele precisava cair de bruços e se alimentar, beber água, né?
Muito tempo suportar a semelhante infortúnio. Aqui, o irmão X não fala quanto tempo que ele ficou lá. Nós sabemos que isso pode durar alguns anos, né? Vide André Luiz no Nosso Lar, que ficou 7 anos em uma zona bem desagradável, né? Difícil. Multiplicando apelos e lágrimas, quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro, que funcionava de tempos em tempos nas regiões inferiores onde vivia compungido. Aqui é interessante para nós espíritas. O plano espiritual também faz feirão. Sabe aqueles feirão de automóvel, feirão de liquidação de financiamento, de renegociação de dívida? O plano espiritual também faz. E aqui é um desses feirões que o plano espiritual fez, juntou um pessoal que não estava conseguindo ser atendido, né? Porque quem lê o livro Nosso Lar sabe como o André Luiz conseguiu ser atendido, conseguiu ser amparado. Se não souberem, livro Nosso Lar, por favor. E aí, nesse feirão, ele foi atendido, ele foi socorrido. Chorou, rogou, lamuriou-se. Quando pareceu disposto a fazer um relatório geral e circunstanciado da existência finda, o julgador obtemperou. Aqui é interessante, né? Quando ele chegou lá, ele começou a se lamentar. E quantas vezes a gente não faz isso? Não, minha vida é um infortúnio, isso está acontecendo comigo. Olha que injusto, né? Alguém fez isso comigo, eu não consigo me alimentar. Se eu quiser me alimentar ou beber água, eu preciso cair de bruços no chão. Quantos de nós não fazemos isso? Né? É aquela síndrome do coitadismo. Né? Então, ele estava pronto para falar o quanto ele era infortunado, o quanto aquilo era injusto para com ele, que alguém tinha feito aquilo com ele, porque, né, as mãos dele não se mexiam. E ele passou uma vida inteira com as mãos e o corpo talvez saudável. Mas aí aqui a gente tem a figura do julgador. Gente, quando as pessoas leem esse capítulo e veem o julgador, aí a gente já pensa diretamente, não, é um juiz que está lá para julgar aqueles espíritos. Não é isso. Nós sabemos que não é dessa forma. Esse julgador é aquele que vai auxiliar, né? Aquela pessoa, aquele espírito, aquele mentor que vai analisar a situação do nosso Joaquim e ver a melhor resolução desse problema. Um auxílio. Na verdade, era um tribunal de socorro. E aí ele fala assim para o Joaquim, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Não, você não vai... Não, meu amigo, não trate de sua biografia. O tempo é curto. Vamos ao que interessa. O que a espiritualidade está falando aqui? Não, meu amigo, nós estamos vendo o que a sua biografia fez no seu perispírito. Você não precisa falar isso para a gente. Vamos ao que interessa. Quais atitudes que você teve que te levaram a ficar nessa situação? É isso que eles estão querendo dizer aqui. É isso que nos interessa. Não aquilo que a gente está vendo. Porque o plano espiritual, né, a gente sabe que eles veem muita coisa. E aí, o que o julgador ele constata? Sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Então, a mente dele mostrava que ele era um homem intelectualizado. Fez pequeno intervalo e entrou a arguir. Então, o julgador, provavelmente, ele pensou assim, não, essa pessoa ela tem uma capacidade mental boa, então eu posso levá-lo a refletir. Então, ele começou a fazer algumas perguntas. Joaquim, você era casado? Sim. Zelava a residência? Minha mulher cuidava de tudo. Você lembra lá do capítulo Joana de Cusa? Onde o primeiro, né, o nosso compromisso primeiro é com a família, com a casa. Então, é isso que ele quis dizer aqui. Por que você não zelava pela casa? Mas a gente vamos seguir só o questionamento, e esses questionamentos ficam na nossa mente. Tá? Vamos tentar levar o que isso pode fazer na nossa mente. Você foi pai, Joaquim? Sim. Cuidava dos filhos em pequenininho? Tínhamos o suficiente número de criadas e amas. A gente conversou sobre isso, né? Deixar o dinheiro para que essas pessoas
cuidassem dos filhos. Às vezes a gente deixa... e aí ele coloca... E quando jovens, né, muitos de nós temos jovens em casa, adolescentes, eram naturalmente entregues aos professores. Né? Então, Joaquim deixou aos professores, mas muitos de nós deixamos aos amigos, a televisão, a internet, enfim. Né? Então, essas perguntas, né, eu não consigo parar de pensar em uma frase que um dia ouvi num livro que eu li num livro de Joana de Ângeles, onde ela diz assim: pais, o que você vai responder quando lá do outro lado a sua consciência te perguntar o que foi feito do Espírito colocado sobre a sua responsabilidade? É isso que o julgador está fazendo aqui. Você tinha responsabilidades para os seus filhos e você colocou para o lado? Exerceu alguma profissão útil, Joaquim? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. É claro, ele herdou uma fortuna. Mas o que o julgador está querendo falar aqui? Né? O que ele está querendo trazer à tona? Como você se relacionava no trabalho, como você se relacionava com as pessoas ao seu redor. É essa a intenção dele aqui, não se ele foi médico, foi pedreiro, se ele foi qualquer coisa. Isso não importa para esse espírito. Ele queria saber como ele tratava, lá no trabalho dele, as pessoas e o ambiente. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Sempre fugi, receoso das amizades. Não queria prejudicar e nem ser prejudicado. Quando a gente tem amigos, né, e nós começamos a analisar, nós sabemos que ter amizade é ter carinho, ter afeto, ter diversão, mas também é ter decepções, ter intrigas, ter brigas. E a nossa maneira de lidar com todas essas situações é que vão nos construir. Então é isso aqui que o julgador estava querendo entender nele. Porque, lembre-se, esse julgador ele não está julgando. Ele está analisando para saber o que pode ser feito para socorrer esse espírito. E é claro, com essas informações a gente guarda na nossa vida para a gente tentar não ter isso. Né? O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão. Ajudava os católicos? Não, detestava os sacerdotes. Cooperava com as igrejas reformadas? De modo algum, são excessivamente intolerantes. Acompanhava os espiritistas? Não, temia-lhes a presença. É claro que o julgador não está querendo dizer, olha, você precisa de uma religião para conseguir entrar no reino dos céus, tá, meu filho? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele perguntou se ele seguia alguma religião. Ele falou, não, eu era cristão. Mas deixa eu tentar entender qual linha você seguia para a gente dar prosseguimento à nossa conversa. E ele não seguiu nenhuma dessas três. E aí, é claro, como nós somos cristãos, é natural essas perguntas aqui. Amparou doentes em nome do Cristo? A terra tem numerosos enfermeiros. Auxiliou criancinhas abandonadas? Há creches por toda parte. Escreveu alguma página consoladora? Para quê? O mundo está cheio de livros e escritores. Aqui, a gente percebe que o julgador ele não está fazendo perguntas referentes à fortuna dele, o quanto ele ajudou, mas sim aquilo que ele poderia dar de si. É isso que ele está fazendo aqui. Já que ele era cristão, tinha Jesus como mestre, Jesus fez tudo isso. E você, nas outras religiões, eu não me aproximava, não me afinizava, porque, gente, não vamos nos enganar. Todas as religiões ou todas as doutrinas filosóficas sempre vão ter algo a nos ensinar, quando elas estão alinhadas com a lei divina. Tá? Se não tiver, aí é contrário à lei divina, é o mal. Né? Continuando. Utilizava o martelo ou o pincel? Absolutamente. Socorreu animais desprotegidos? Não. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não.
Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Sucupira fez um gesto de desdém e informou: jamais pensei nisso. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ao fim do interrogatório, opinou sem delongas: seu caso explica-se, você tem as mãos enferrujadas. Ante a careta do interlocutor amargurado, esclareceu. Isso quer dizer, Joaquim ainda fez careta quando o julgador fez isso. Característica do omisso, característico lá do nosso tipo psíquico Adão, que quando ele é chamado a pensar, ele está incomodado, ele não quer fazer isso, ele só quer receber. Um psiquismo viciado em receber. E aí o julgador esclareceu: é o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Então ele, analisando Joaquim, porque existiriam outras formas, né, dependendo do caso, de poder ser auxiliado no plano espiritual. Mas o caso dele era repetir o curso terrestre. E Joaquim, confundido, desejava mais amplas elucidações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou aos cuidados de um outro companheiro. Vamos, Sucupira, você entrará na fila em breves dias. Fila? Interrogou o infeliz boquiaberto. Sim, acrescentou o alegre ajudante, na fila da reencarnação. E puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo: o que você precisa, Joaquim, é de movimento. Que nós possamos movimentar, principalmente nesse dia frio, nem que seja uma palavra amiga a uma pessoa que precisa, acolhendo aqueles que passam frio, ajudando, né, com agasalho, com alimento, e que nós possamos entrar em movimento. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.